Eu nunca imaginei ouvir minha própria família me destruindo como se eu não fosse nada. Tudo começou com um simples erro, ou talvez o destino tivesse decidido que eu precisava ouvir a verdade. Minha irmã mais velha, Emily, jogou seu celular antigo de lado quando trocou por um novo e, como meu mal estava funcionando, comecei a usá-lo. Nem pensei em limpá-lo. Uma noite, eu estava deitado na cama rolando a tela quando uma notificação apareceu, um grupo de bate-papo chamado Prioridade da Família, um grupo do qual eu nem sabia da existência. Minha curiosidade falou mais alto, e eu toquei na notificação. Emily, ela é tão patética. Mãe, ela sempre vai nos colocar em primeiro lugar, mesmo quando a tratamos como lixo. Emily, é para isso que ela serve. Ela nunca teve coragem, assim como o papai. Mãe, na verdade, é hilário. Ela faz turnos extras para ajudar com as contas, mas nunca faz nada por si mesma. Emily, porque ela sabe que não vale mais do que isso. Mãe, aposto que, se pedíssemos, ela desistiria do fundo da faculdade para ajudar com o meu casamento. Emily, deveríamos testar isso. A tela ficou borrada enquanto as lágrimas queimavam meus olhos. Meus dedos tremiam enquanto eu segurava o celular. Eles estavam rindo de mim, zombando de mim, as pessoas pelas quais eu passei minha vida inteira me sacrificando, ficando acordada até tarde para cozinhar o jantar quando minha mãe estava cansada, dando dinheiro para Emily quando ela precisava, sempre colocando-os antes de mim, e eles achavam que eu era patética por isso. Cerrei a mandíbula, engolindo o nó na minha garganta. Meu corpo tremia, mas não mais de tristeza, de raiva. Eles achavam que me tinham na palma da mão, que eu continuaria aceitando tudo para sempre. Eu os deixei acreditar nisso, até o momento em que fui embora para sempre. Nos dias seguintes, fingi que nada tinha mudado, ainda ajudava a cozinhar, ainda pegava horas extras para garantir que as contas fossem pagas, ainda sorria e acenava quando Emily choramingava sobre os planos do casamento. Mas, por dentro, eu estava farta. Cada palavra deles era como uma faca cortando minha pele, cada sorriso falso fazia meu estômago revirar. Eu não fazia parte dessa família, eu era apenas a serva deles, e eles nem faziam ideia. Então, uma noite, Emily chegou em casa praticamente brilhando. Encontrei o lugar perfeito para o casamento, anunciou, se jogando na cadeira ao meu lado. Alimentei o interesse. Mas tem um probleminha, ela fez bico, está um pouco acima do orçamento, mas eu estava pensando, você não se importaria em contribuir, né? Mamãe entrou na conversa sem hesitar. Você não precisa da faculdade agora, querida. O casamento da Emily é mais importante. Eu os encarei. A audácia. Eles já tinham decidido por mim que eu entregaria o dinheiro. Mas eu apenas sorri. É claro. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Naquela noite, entrei na minha conta bancária e transferi cada centavo do meu fundo da faculdade para uma nova conta, apenas no meu nome. Só então comecei a planejar as próximas semanas. Fiz exatamente o que eles esperavam de mim. Interpretei a filha obediente perfeita. Facilitei a vida deles. Até deixei Emily chorar no meu ombro por causa das provas do vestido, da lista de convidados e do bolo de casamento ridiculamente extravagante. Mas, nos bastidores, eu estava me preparando para ir embora. Comecei a vender coisas que eles não notariam, joias antigas esquecidas, bolsas, qualquer coisa de valor. Cada centavo foi direto para minha nova conta. E então, recebi a peça final do quebra-cabeça, uma oferta de emprego bem longe, um lugar onde eles não poderiam me alcançar. Minha fuga. O ponto de ruptura veio mais cedo do que eu esperava. Numa noite, Emily invadiu meu quarto com os olhos brilhando de expectativa. Você ainda não enviou o dinheiro para o local? Pisquei, confusa. Achei que sim. Ela franziu o senho. Verifique novamente. Mamãe disse que ligou para o local e eles não receberam o pagamento. Mamãe apareceu na porta, braços cruzados. Precisamos desse dinheiro agora, querida. Isso não é sobre você. Algo dentro de mim estalou. Levantei-me devagar, sentindo algo perigoso se instalar em mim. Eu não tenho mais dinheiro. Minha voz saiu firme, mesmo que meu coração estivesse disparado. Emily empalideceu. Pelo quê? Respirei fundo e disse, pela primeira vez na minha vida. Para mim. Observei o pânico tomar conta de seus rostos. Mamãe deu um passo à frente, sua voz afiada. Esse dinheiro era para a família. Eu ri, na verdade, ri de verdade. Você quer dizer que era para Emily? O silêncio delas foi resposta suficiente.
Esse foi o momento em que fui embora para sempre. Elas gritaram, imploraram. Os berros de Emily ecoaram pela casa. Como você pôde fazer isso comigo? A voz de mamãe tremia. Para onde você vai? Você não tem outro lugar. Mas elas estavam erradas. Peguei minha mala pronta, aquela que elas nunca notaram, escondida no meu armário, e a joguei sobre o ombro. Consegui um emprego, disse calmamente. Tenho meu próprio lugar, não preciso mais de vocês. Nunca vi minha mãe parecer tão assustada, não por me perder, mas por perder seu saco de pancadas. Passei por elas e saí pela porta, rumo a uma vida onde eu finalmente importava. Silêncio. Foi tudo que receberam de mim. Depois de anos sendo o capacho da família, de sacrificar tudo por elas enquanto riam de mim pelas costas, eu finalmente parei de jogar o jogo. E agora, elas estavam desmoronando. Mamãe, que sempre falou comigo como se eu fosse um fardo indesejado, de repente estava desesperada por minha atenção. Emily, minha irmã perfeita, aquela que sempre foi elogiada enquanto eu era tratada como uma figurante na minha própria vida, agora não tinha nada sem mim. Elas passaram anos me tratando como se eu fosse descartável. Agora estavam percebendo a verdade. Eu não era descartável. Eu era a base que mantinha tudo de pé. E eu tinha acabado de ir embora. Acomodei-me em minha nova vida. Mas velhos hábitos morrem devagar. No começo, me pegava hesitando no supermercado, debatendo se deveria pegar a refeição mais barata para economizar dinheiro para as contas da casa. Exceto que não havia mais contas da casa. Não havia mais ninguém esperando por mim. Ninguém esperando que eu fizesse o jantar. Ninguém me ligando, exigindo que eu consertasse seus erros. Só eu. Pela primeira vez na minha vida. Meu dinheiro pertencia a mim. Então, comprei o bom café, os cobertores macios, as pequenas coisas que nunca me permiti ter antes. E quando finalmente cheguei em casa, sentei-me no meu pequeno apartamento, tomando café em completo silêncio. Sem gritos. Sem exigências. Apenas paz. Eu nunca tinha sentido paz antes. Na primeira vez que saí com meus colegas de trabalho depois do expediente, parecia surreal. Sempre presumi que eu não era o tipo de pessoa que alguém convidaria para sair. Eu era a confiável. Aquela que as pessoas chamavam quando precisavam de algo, mas nunca a pessoa que realmente queriam por perto. Mas lá estava eu, sentada em um pequeno restaurante, rindo com pessoas que gostavam de mim. Não porque podiam me usar. Não porque achavam que tinham direito ao meu tempo. Mas porque genuinamente gostavam da minha companhia. Senti algo diferente crescer dentro de mim, algo quente, algo que eu nunca soube que precisava tanto, pertencimento. Nunca percebi o quanto estava faminta por isso. Até agora. Fazia 2 meses desde a última vez que falei com minha família. 2 meses de silêncio. 2 meses de reconstrução. 2 meses de liberdade. Então, numa noite, meu telefone tocou. Uma mensagem de Emily. Não acredito que você está fazendo isso conosco. Você se importa com a família? Olhei para a tela, enojada. Meu estômago revirou. Ela não estava se desculpando. Ela não estava refletindo. Ela ainda estava tentando me culpar. Ainda tentando me manipular. Respirei fundo, sentindo o peso das emoções passando por mim. E então fiz algo que nunca imaginei fazer. Eu a bloqueei. Bloqueei minha mãe. Bloqueei todos os números que eles poderiam usar. Pela primeira vez na minha vida, eu escolhi a mim mesma. E foi incrível. Os dias se transformaram em semanas. Esperei mais mensagens. Talvez até que aparecessem na minha porta. Mas eles não apareceram. Em vez disso, comecei a ouvir coisas. A família extensa que sempre convenientemente ignorou como eu era tratada começou a entrar em contato. Alguns tentaram me culpar. Sua mãe está sofrendo. Ela está devastada porque você se foi. O casamento de Emily foi cancelado, e ela está de coração partido. Você deveria estar lá por ela. Ignorei todos eles. Mas então, uma mensagem diferente chegou. Um dos meus primos, alguém que sempre foi gentil comigo, apesar de manter distância, me escreveu algo inesperado. Ouvi o que aconteceu. Só quero que você saiba que estou orgulhoso de você por ter ido embora. Eles nunca te mereceram. Olhei para a mensagem e minha garganta se apertou. Alguém me viu. Alguém me entendeu. Lágrimas arderam em meus olhos, mas desta vez não eram de tristeza. Eram de alívio.
Uma tarde recebi um e-mail da minha mãe. Foi curto. Frio. Espero que você esteja feliz. Você arruinou esta família. Li uma vez. Depois de novo. E então, eu ri. Ela realmente achava que eu era o problema? Não os anos me diminuindo. Não a forma como me usaram, como tiraram tudo de mim, como esperavam que eu sacrificasse minha vida por eles. Não, para ela eu era o vilão por finalmente me escolher. Nem me dei ao trabalho de responder. Simplesmente apaguei o e-mail e segui com meu dia. Meses se passaram. Eu floresci. Fui promovida no trabalho. Fiz amigos de verdade. Descobri uma versão de mim que eu nunca soube que existia. Uma versão que não era definida pela aprovação deles. E então um dia eu os vi novamente. Tinha acabado de entrar em um café quando ouvi. Meu Deus! Me virei. Emily. Ela parecia diferente. Estressada. Cansada. Como alguém que nunca aprendeu a cuidar de si mesma, porque sempre teve outra pessoa para fazer isso por ela. Por uma fração de segundo, velhos hábitos surgiram. Um lampejo de preocupação. Uma parte de mim quis perguntar se ela estava bem. Mas então lembrei-me, ela não era mais minha responsabilidade. Sua boca se abriu. Eu me virei. Caminhei até o balcão. Pedi meu café. Podia sentir seu olhar em mim. Esperando. Esperando que eu a reconhecesse. Eu não o fiz. Ela passou anos me tratando como se eu fosse invisível. Agora finalmente ela sabia como era. O encontro com Emily no café não me fez sentir nada. Passei anos pensando que sempre me sentiria em dívida com eles. Que não importava o quanto me machucassem, eu nunca conseguiria me desconectar completamente. Mas enquanto a observava parada ali, olhos arregalados, lábios entreabertos, como se procurasse as palavras perfeitas para me puxar de volta, eu percebi algo monumental. Eu não devia nada a ela. Nem um sorriso. Nem um aceno. Nem mesmo pena. Ela não era nada para mim agora. E essa liberdade tinha um gosto mais doce do que eu jamais imaginei. Mas, no fundo, eu sabia. Isso ainda não tinha acabado. Emily não era a única que queria algo de mim. Mamãe estava esperando nas sombras. E era apenas uma questão de tempo antes que ela fizesse seu movimento. 3 dias depois, minha previsão se tornou realidade. Uma batida na porta. Alta. Implacável. Eu não precisava olhar pelo olho mágico. Eu já sabia. Mãe. Por um momento pensei em ignorar. Deixá-la lá fora no frio. Assim como ela me deixou no frio por anos. Mas não. Eu queria encará-la. Eu queria que ela me visse. Não como a garota patética e covarde que ela controlou um dia. Mas como a mulher que se afastou dela para sempre. Abri a porta. Ela estava lá, braços cruzados, a boca apertada em uma linha reta. Você parece bem. As palavras não eram gentis. Eram acusatórias. Como se ela não suportasse o fato de que eu estava prosperando sem ela. Me encostei no batente da porta, braços cruzados. O que você quer? Ela soltou um suspiro brusco, desviando o olhar. Posso entrar? Não. Ela estremeceu. A primeira vez na vida que eu lhe negava algo. Mas eu não tinha mais nada para dar. Ela suspirou, esfregando a testa. Tudo bem, vamos conversar aqui. Não respondi. Deixei o silêncio se estender. Eu queria que ela se sentisse desconfortável. Que percebesse que não estava mais no controle. Depois de um momento, ela limpou a garganta. Eu sei que você tem nos evitado, disse ela. Mas já passou da hora de parar de agir como uma criança. Eu quase ri. Evitar pessoas que zombavam de mim e me usavam era infantil? Inclinei a cabeça. Como assim? Sua mandíbula travou. Somos uma família. Não nos abandonamos assim. Deixei as palavras ecoarem. Deixei a hipocrisia pairar no ar. Então, finalmente disse. Você me abandonou há muito tempo. Seus olhos encontraram os meus. Pela primeira vez, ela não teve resposta. O silêncio entre nós se alongou. Eu via em seu rosto, na forma como seus dedos se apertavam em punhos, na maneira como seus lábios franzidos tentavam conter a raiva. Mamãe não gostava de perder o controle. Ela passou a vida inteira me moldando na filha obediente perfeita. Aquela que sacrificava tudo e nunca pedia nada em troca. E agora essa filha não existia mais. Eu não sei do que você está falando, disse ela por fim, a voz cortante.
Sempre cuidamos de você. Soltei um suspiro lento, balançando a cabeça. Isso não é verdade. Seus olhos piscaram. Claro que é. Você me chamou de patética, disse, minha voz firme. Você e Emily riram de como eu sempre colocaria vocês em primeiro lugar, mesmo quando me tratavam como lixo. Você disse que eu só era útil quando estava me sacrificando por vocês. O rosto dela empalideceu. Eu sorri. Você nem tenta negar. Ela soltou um suspiro irritado. Eu não tenho tempo para isso. Não a interrompi. Você não tem tempo para mim. Você nunca teve, a menos que precisasse de algo. Suas narinas dilataram. Isso não é verdade. Cruzei os braços. Então você está aqui só para dar uma olhada? Não para pedir nada? Ela hesitou. E essa foi toda a resposta de que eu precisava. Ela suspirou, esfregando as têmporas com força. Como se fosse ela quem estivesse sofrendo ali. Então, finalmente, ela abandonou a encenação. Ben estalou a língua. Sim, eu preciso de algo. É claro que precisava. Ela endireitou os ombros, recuperando um pouco de sua confiança fria de sempre. Emily está passando por dificuldades. Ela não é a mesma desde que o casamento desmoronou. Não respondi. Mamãe continuou. Ela precisa de ajuda, ajuda financeira. Soltei um suspiro longo e descrente. Você é inacreditável. Ela franziu a testa. Como é? Ela me tratou como lixo, disse. Minha voz calma, mas afiada como aço. Me humilhou, zombou de mim, me usou. E agora que a vida dela está desmoronando, você espera que eu a salve? Ela é sua irmã. Soltei uma risada seca. Não, não é. Os olhos dela se arregalaram um pouco. O que quer dizer com isso? Eu não tenho uma irmã, respondi simplesmente. Não mais. As palavras tinham gosto de liberdade. A expressão da minha mãe endureceu. Você está sendo cruel. Dei um passo à frente, minha voz baixa e firme. Cruel foi o que vocês fizeram. Cruel é chamar sua própria filha de patética pelas costas. Cruel é esperar que eu destrua meu futuro para que Emily tenha um casamento. Ela não merecia. Seus lábios se apertaram. Você está cometendo um erro. Sorri. Não, finalmente estou fazendo a escolha certa. Dei um passo para trás e fechei a porta na cara dela. No momento em que a fechadura se encaixou, uma onda de alívio tomou conta de mim. Por anos, eu fui o fantoche deles. O banco deles. O saco de pancadas deles. Não mais. Não verifiquei se ela ainda estava lá. Não me importei. Me virei, entrei no meu apartamento e me enrolei no sofá. Pela primeira vez na minha vida, me permiti respirar. Os dias passaram. Depois, semanas. Mamãe não voltou. Emily nunca mais tentou. E assim, o peso que carreguei por tanto tempo desapareceu. Floresci. Viajei. Fiz amigos que realmente me valorizavam. Eu vivi. E nunca senti falta deles. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, os vi novamente. Mamãe e Emily. Sentadas em um pequeno café, rostos sombrios. Pareciam diferentes. Não mais as pessoas perfeitas e polidas que um dia fingiram ser. Agora, pareciam cansadas. Estressadas. Como pessoas que finalmente perceberam que haviam perdido a única pessoa que mantinha tudo unido. Parei por apenas um segundo. Tempo suficiente para os olhos de Emily encontrarem os meus. Ela enrijeceu. Mamãe tornou sua expressão ilegível. Por um breve instante, me perguntei se viriam até mim. Se iriam se desculpar. Mas não vieram. Não pediram desculpas. Sabiam que eu não era mais delas. Me virei e fui embora. Sem dar a elas outro olhar. Eu construí uma vida para mim. Uma vida linda. Uma onde eu importava. Onde era estimada. Onde era amada. Não pelo que eu podia dar, mas por quem eu era. E elas desapareceram no passado. Assim como os fantasmas que sempre foram. Nunca olhei para trás. E nunca me arrependi.
Minha irmã zombou de mim na minha cerimônia de formatura. Nossa, até que enfim você terminou a escola, disse ela, rindo. O reitor olhou para ela, depois para mim, e sussurrou. Ela não está na lista, né? Eu ri, tentando disfarçar a vergonha. Ela pegou o livreto do programa e, então, eu nem sei por que você veio se era só para dizer esse tipo de coisa, falei, tentando não levantar a voz. Clarinda deu uma risada, como se tudo fosse apenas uma brincadeira. Ah, qual é, Mera? Você sabe que foi engraçado. Todo mundo pensou isso, você só foi a única que não teve coragem de dizer em voz alta. Ela revirou os olhos e jogou o cabelo perfeitamente cacheado por cima do ombro. Relaxa, você finalmente se formou, não foi? Pensei que a gente estivesse comemorando. Essa conversa ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. Era para ser o meu momento, o dia em que eu, finalmente, conquistaria algo pelo qual batalhei por mais de uma década, mas acabou virando o momento em que minha irmã tentou roubar os holofotes por uma risada fácil. Mas a história não começa aí. Crescendo em Spokane, Washington, eu sempre soube qual era o meu papel na família. Clarinda era a estrela, e eu era o bastidor. Ela era linda, confiante, e sempre tinha uma resposta espirituosa na ponta da língua. Eu era desajeitada, quieta e preferia ficar no meu quarto lendo livros de psicologia. Nossos pais nunca disseram abertamente que ela era a favorita, mas os sinais estavam todos lá. Clarinda ganhou um carro no aniversário de 16 anos. Eu ganhei uma bicicleta usada. Quando ela foi coroada rainha do baile, fizeram uma festa enorme com jantar completo. Quando eu entrei na faculdade comunitária, meu pai só assentiu com a cabeça e voltou a ler o jornal. No começo, eu não me importava. Achava que algumas pessoas nasceram para brilhar e outras estavam ali para aplaudir. Mas essa dinâmica silenciosa foi se arrastando até a vida adulta. Com o tempo, começou a me desgastar. Clarinda saiu de casa logo depois do ensino médio, em busca de algum sonho glamouroso na área de relações públicas, em Los Angeles. No típico estilo Clarinda, ela fez acontecer. Foi pulando de emprego em emprego até conseguir uma vaga numa empresa de RP voltada para influenciadores e marcas de beleza. O Instagram dela virou uma vitrine de festas em coberturas, yoga na praia e fotos da vida perfeitamente editada. Ela voltava nas férias, geralmente trazendo presentes caros e comentários soltos sobre o quão pequena era a nossa cidade. Eu, por outro lado, fiquei em Spokane, entrei na faculdade comunitária, depois consegui transferência para Eastern Washington University, trabalhava meio período numa livraria, fazia bicos de babá nos fins de semana, e aos poucos fui montando o meu diploma. Teve semestre que só consegui pagar uma disciplina, em outros, precisei parar para juntar dinheiro. Demorei 10 anos para me formar, cada passo foi como escalar uma montanha no escuro. Quando chegou o dia da formatura, eu quase não fui, disse para mim mesma que era só uma formalidade, que não precisava de aplausos. Mas minha colega de quarto, Fallon, insistiu, disse que eu ia me arrepender se não vivesse esse momento. Meus pais disseram que tentariam ir. Clarinda, para minha surpresa, respondeu na hora. Eu não perderia isso por nada no mundo. No fim das contas, eu já estava começando a achar que você só ia se formar depois de mim, e dos meus filhos que nem nasceram ainda. Eu devia ter percebido ali. A cerimônia foi linda. Era um daqueles raros dias quentes de primavera em Spokane, especialmente para maio. Famílias lotavam as fileiras de cadeiras dobráveis no gramado da universidade, segurando câmeras e lenços de papel. Esperei na fila da formatura com meu cartão de identificação nas mãos suadas, os olhos procurando rostos conhecidos na multidão. E lá estava ela. Clarinda, com um vestido branco justíssimo e óculos de sol enormes, parada como se estivesse desfilando num tapete vermelho. Mamãe e papai estavam sentados ao lado dela, sorrindo daquele jeito educado. Clarinda acenou para mim como se eu fosse uma celebridade, ou melhor, como se ela fosse, e eu só tivesse entrado de figurante na cena dela. Quando finalmente chegou minha vez de atravessar o palco, meu coração batia forte. O reitor sorriu, apertou minha mão e fez um gesto para que eu me aproximasse. Mera Elko, bacharel em artes e psicologia. Caminhei com orgulho pelo palco e então ouvi. Nossa, até que enfim você terminou a escola. A voz da Clarinda cortou o ar como uma lâmina. Pessoas se viraram. Alguns riram, meio sem graça. O reitor franziu a testa, olhou para ela e depois se inclinou em minha direção. Ela não tá na lista, né? Eu ri, não porque fosse engraçado,
Mas porque era ridículo. Parecia o clímax de todos os momentos em que engoli a raiva e deixei que ela fizesse piadas às minhas custas. A expressão da Clarinda mudou na hora. Parecia irritada. Pegou o livreto da cerimônia do colo da mamãe e começou a folhear como se estivesse procurando algum erro. Então ela se levantou. Talvez fosse para me tirar da lista. Talvez só quisesse mais atenção. Eu realmente não sei. O que sei é que a segurança agiu. Senhora, precisamos que a senhora volte ao seu assento. Com licença, você sabe com quem está falando? Ela rebateu. Um dos seguranças nem pescou. Não está na lista. O reitor me deu uma piscadinha e passou para o próximo nome. Aquele momento foi surreal. Saí do palco com o diploma na mão, me sentindo mais leve do que tinha me sentido em anos. Era como se, finalmente, eu tivesse deixado de ser coadjuvante no filme da vida de outra pessoa. No dia seguinte, acordei com cerca de 30 mensagens de texto e 5 chamadas perdidas, a maioria de números desconhecidos. Por um instante, achei que alguém tivesse morrido. Fallon bateu na porta do meu quarto antes que eu terminasse de escovar os dentes. Você viu, né? Ver o quê? Ela me entregou o celular. Era um vídeo no TikTok, uma gravação minha atravessando o palco, exatamente no momento em que Clarinda soltou a piada dela, seguida do timing perfeito do reitor e da minha risada. Alguém na plateia filmou, colocou legendas e usou aquele áudio de palmas sarcásticas que estava em alta. Tinha mais de 600 mil visualizações. No fim do dia, já tinha batido 1,2 milhão. A seção de comentários, implacável. As pessoas estavam caindo em cima da Clarinda. Uns achavam que ela era uma ex-ressentida. Outros chamavam ela de chefona final dos irmãos invejosos. Teve gente até que marcou o Instagram dela de verdade. Não demorou muito até descobrirem quem ela era. Clarinda ficou furiosa. Ela me chamou de furiosa. Você acha isso engraçado? Você tá deixando estranhos me chamarem de psicopata. Tentei manter a calma. Clarinda, eu não postei o vídeo, e você não vai conseguir parar ele agora. Mas você não disse nada. O que você esperava que eu dissesse? Você fez exatamente o que todo mundo viu. Você nem defende a própria família. Quis dizer, e quando foi que você me defendeu? Mas não disse nada. Ela desligou antes que eu tivesse chance de responder. 2 dias depois, recebi uma carta registrada pelo correio. Fallon me entregou com as sobrancelhas arqueadas. Ela não faria isso. Fez. Era de um advogado de Los Angeles. Clarinda estava me ameaçando com um processo. Difamação, prejuízo à reputação profissional, sofrimento emocional. Li a carta 3 vezes antes de cair na gargalhada. Ela realmente achou que isso ia me assustar, que eu ia recuar, que eu pediria desculpas. Por quê? Por um vídeo que eu nem postei, que nem estava sob meu controle. Mas Fallon, sempre prática, sempre lógica, sugeriu que eu consultasse um advogado, só por precaução. Acontece que nem precisei. A internet, como sempre, fez o que faz de melhor. Em poucos dias, descobriram quem ela era. As clientes influenciadoras de Clarinda começaram a se afastar publicamente. Uma delas, dona de uma marca famosa de skincare, postou um story dizendo que não apoiava bullying, mesmo quando era entre familiares. Esse post viralizou mais do que o próprio vídeo. No fim, foram as ações dela que custaram caro, muito mais do que qualquer coisa que meu silêncio teria causado. E então, como se alguém tivesse apertado um botão, tudo parou. Nada mais de cartas de advogado, nada de ligações irritadas, nada de mensagens passivo-agressivas. Clarinda simplesmente sumiu. No começo, eu nem percebi. Estava ocupada demais me adaptando à vida pós-formatura, fazendo entrevistas, trabalhando meio período numa ONG de saúde mental, graças a uma indicação da Fallon, e finalmente começando a sentir um tipo de orgulho que nunca tinha sentido antes. Mas, algumas semanas depois de toda a confusão do vídeo, cheguei em casa e encontrei minha mãe sentada nos degraus da frente. Ela parecia desconfortável, não triste, exatamente, mas com aquela expressão de quem teve que devolver um presente quebrado. Falei com sua irmã, ela disse. Ela tá pensando em voltar para Spokane por um tempo. Pisquei, sem entender. Voltar? Por quê? Ela disse que é só até as coisas se acalmarem em Los Angeles. Não perguntei que coisas, eu já sabia. Mamãe me olhou como se procurasse algo no meu rosto. Você podia tentar ser a pessoa maior. Essa frase de novo. A mesma de sempre, desde que eu era criança.
Seja a pessoa maior. Não leve pro lado pessoal. Deixe que ela tenha o momento dela. Seja compreensiva. Ser paciente. Ficar quieta. Olhei nos olhos da minha mãe e disse a coisa mais honesta que já disse a ela. Eu fui a pessoa maior a vida inteira. Ela não discutiu. Clarinda voltou. Não de imediato, mas uns 2 meses depois que o vídeo perdeu força. Ficou hospedada no quarto de hóspedes na casa dos nossos pais e evitava sair em público. A notícia correu rápido por Spokane. Em cidades pequenas como a nossa, ninguém esquece fácil. Nos encontramos uma vez, por acaso, no supermercado. Ela estava sem maquiagem, o cabelo preso num rabo de cavalo baixo, algo que eu nunca tinha visto nela. Parecia cansada, mais velha, como uma versão dela mesma que passou anos tentando deixar para trás. Ela não disse nada quando me viu, só empurrou o carrinho dela, passou pelo meu e virou no corredor seguinte. Queria poder dizer que senti alguma satisfação, como se tivesse vencido finalmente. Mas não, foi neutro, como chegar nas últimas páginas de um livro que você foi obrigado a ler a vida toda. Paguei minhas compras, fui para casa e não contei a ninguém sobre o encontro. Em vez disso, voltei meu foco para o que estava construindo. Estava me candidatando a uma vaga de conselheira em tempo integral. Um dos diretores se lembrou do vídeo da formatura e disse: "Você manteve a calma sob pressão. É exatamente o que a gente precisa." Pela primeira vez, alguém me enxergou, não como a irmã da Clarinda, não como a calada, não como coadjuvante no espetáculo de outra pessoa, só eu. Mas a dinâmica familiar, essa ainda estava se despedaçando. As coisas em casa mudaram de forma sutil quando Clarinda voltou. Não foi de repente, nem dramático. Foi como o movimento das placas tectônicas silencioso, escondido, até que você começa a ver rachaduras nas paredes. No início, ela mal reagia, passava a maior parte do tempo na casa dos nossos pais, fazendo chamadas de vídeo do escritório e dizendo para quem perguntasse que estava dando consultoria remotamente. Mas eu sabia por conversas com Fallon e algumas buscas no Google de madrugada que ela já não estava trabalhando com nenhuma empresa. A maioria dos seus clientes a largou depois do episódio da formatura. Alguns, inclusive, falaram disso publicamente. A reputação dela, antes impecável e blindada, foi manchada por algo tão pequeno e humano quanto uma piada mal colocada e um público que, dessa vez, não deixou passar. Mas nossos pais fingiam que nada tinha acontecido. Dançavam em torno do assunto como se o silêncio fosse cura. Nos jantares de domingo, mamãe tentava puxar assunto com Clarinda, mesmo quando ela claramente não queria conversar. Clarinda está pensando em dar treinamentos para influenciadores, dizia, como se fosse algo digno de aplausos. Papai perguntava como estava o trabalho, já sabendo a resposta, mas ainda assim insistindo, como se repetir a pergunta pudesse, de algum modo, torná-la realidade. Clarinda só sorria, cortava o bife com delicadeza e dizia coisas como: "Nesse ramo, tudo muda o tempo todo." Seja lá o que isso significasse, eu preferia manter meu foco em outro lugar. Estava me adaptando ao novo emprego no centro, uma vaga de tempo integral que era gratificante e exaustiva em igual medida. Todos os dias, eu trabalhava com pessoas tentando reconstruir a si mesmas depois de algum trauma. E pela primeira vez, eu também me sentia em reconstrução. Pessoas cujas famílias não acreditavam em terapia. Gente que nunca teve seu próprio momento de clareza como eu tive. Foi aí que comecei a perceber o peso que eu vinha carregando da minha própria família, há anos. Todos aqueles comentários passivo-agressivos, os elogios com segundas intenções, os anos ouvindo que eu precisava entender o lado da Clarinda, enquanto ninguém nunca se importou em entender o meu. Fallon percebeu isso antes de mim. Uma noite, estávamos no sofá comendo comida chinesa e vendo um documentário de crimes reais. Ela me olhou e disse: "Você tá mais leve." Fiz uma careta. "Como assim?" "Você se comporta diferente agora. Parece que você não tá mais esperando o pior o tempo todo." E ela tinha razão, eu não estava mesmo, finalmente. Mas o problema com a família é que, mesmo quando você acha que deixou certos papéis para trás, eles tentam te empurrar de volta neles como se nada tivesse mudado. Foi exatamente o que aconteceu algumas semanas depois que Clarinda voltou para Spokane. Minha mãe me ligou bem cedo numa terça-feira. "Ela tá chateada de novo", disse, sem nem dar bom dia. "Com o quê?" "O vídeo, alguém repostou num desses canais de reação. Ela disse que ainda estão rindo dela."
Ela é muito emocional, suspirei. Ela acha que ajudaria se você dissesse alguma coisa. Dizer o quê? Que eu mereço ser zoado, que ela não quis dizer aquilo. Mamãe ficou em silêncio por alguns segundos. Algo neutro, só para acalmar os ânimos, talvez uma postagem, não precisa ser nada dramático. Me recostei na cadeira e apertei a ponte do nariz, tentando conter a frustração. Não, mãe, eu não vou fazer isso, não vou consertar isso por ela. Silêncio, um longo silêncio. Então, a frase inevitável. Ela ainda é sua irmã. Exatamente. E desliguei. Pareceu uma traição, mesmo sabendo que não deveria. Mas ouvir minha própria mãe me pedindo para limpar publicamente uma bagunça que eu não criei doeu de um jeito especial. Clarinda nunca me procurou pessoalmente. Nunca. Sempre era pela minha mãe ou, às vezes, pelo meu pai, mandando mensagens do tipo: tem alguma chance de você encontrar ela no meio do caminho? Como se o meio do caminho não fosse exatamente onde eu estive durante a maior parte da minha vida. Mas sabe de uma coisa? Eu não estava mais com raiva. Não do jeito que costumava estar. Não queria mais gritar, nem quebrar coisas, nem escrever e-mails longos que eu nunca teria coragem de enviar. Eu só não queria mais voltar para aquele lugar. E isso os assustou, porque, sem eu cumprir o papel do filho calmo, do razoável, eles teriam que lidar com a Clarinda diretamente, sem escudo, sem tradutor, só ela e a verdade de quem ela era quando não tinha ninguém por perto para suavizar as bordas afiadas. Acho que foi a primeira vez que eles realmente a viram, não a filha perfeita, não a bem-sucedida, mas a pessoa por trás da fachada, aquela que precisava que alguém arcasse com as consequências dos próprios atos. Pela primeira vez, esse alguém não era eu. Mesmo assim, a tensão não desapareceu, ficava ali, no ar, como uma névoa densa e incômoda. Nos jantares de família, Clarinda e eu só falávamos quando tínhamos que falar. Eu parei de compartilhar qualquer coisa espontaneamente. Ela parou com as alfinetadas pelo menos quando tinha gente por perto. Uma noite, no entanto, ela me pegou sozinho na cozinha, enquanto o resto da família estava lá fora. Espero que você esteja feliz, disse ela, se servindo de uma taça de vinho. Eu não respondi. Perdi clientes, amigos. Você acha que esse vídeo não me custou nada? Finalmente, olhei para ela. Você tem razão, custou sim, custou exatamente o que deveria custar. E por quê? Por uma piada? Um comentário idiota? Não continuei, por tudo que veio depois, pela forma como você lidou com isso. Ela riu, debochada. Você sempre acha que está acima de tudo. Não, eu só parei de tentar provar meu valor para pessoas que nunca fizeram questão de me enxergar de verdade. Não dissemos mais nada naquela noite. Embora eu quisesse poder dizer que foi um momento de virada de compreensão mútua, de cura, não foi. Às vezes, as coisas simplesmente não se resolvem. Às vezes, a coisa mais honesta que você pode fazer é se afastar da dinâmica que você já superou. E eu estava apenas começando a entender o que isso realmente significava. Nas semanas que seguiram, o ar entre nós ficou pesado, silencioso, mas sempre presente. Não discutíamos, não houve grandes brigas, nem portas batendo, só coexistência, civilizada, fria, cautelosa. Clarinda ainda morava com nossos pais. Eles tentavam fingir que tudo estava como antes, o que, ironicamente, só deixava tudo mais desconfortável. Ela voltou a aceitar alguns trabalhos como freelancer, coisas pequenas, clientes iniciantes, marcas sem equipe de comunicação, do tipo que não fazia muitas perguntas e pagava mais com visibilidade do que com dinheiro. Fiquei sabendo disso, como sempre, pela minha mãe. Clarinda não me contou nada diretamente. Na verdade, desde aquela conversa na cozinha, não tivemos mais nenhuma conversa de verdade. Enquanto isso, eu segui com minha vida, continuei trabalhando no centro, fazendo mais sessões de terapia em grupo, principalmente com mulheres enfrentando dinâmicas familiares tóxicas. Engraçado, né? Histórias que soavam perigosamente parecidas com a minha, irmãs manipuladoras, pais que se mantinham em silêncio, e a exaustão de ser o único a reconhecer a disfunção dentro da própria casa. Cada sessão era como um espelho, eu não estava só ajudando aquelas mulheres, eu também estava me enxergando, de verdade, pela primeira vez. E o que eu vi foi alguém que passou a vida tentando ser agradável, aceitável, querido, especialmente para pessoas que só gostavam da versão de mim que sabia ficar em silêncio.
E agora que eu não era mais essa pessoa, eu sentia a distância crescendo. Não só com Clarinda, com a minha mãe, com meu pai, com toda a imagem de família que me venderam desde que eu era criança. Fallon também notou. Você tá bem? Ela perguntou uma noite, enquanto dividíamos meio litro de sorvete no sofá. Respondi, no automático. Depois de alguns segundos, não, na verdade não. Ela não insistiu, só ficou ali do meu lado, colher na mão, esperando eu continuar. Acho que eles não me conhecem de verdade, falei, finalmente. Não a pessoa que eu sou agora, talvez nem quem eu sempre fui. Fallon assentiu, devagar. Isso é difícil, porque a gente cresce acreditando que a família vê a gente, que, mesmo quando o mundo não vê, eles veem. Mas a minha família sempre me enxergou através da sombra de Clarinda, e agora que eu tinha saído disso, eles não sabiam o que fazer comigo. Não procurei Clarinda depois da conversa na cozinha, não pedi desculpas, não perguntei como ela estava, não fingi que estava tudo bem. E esse silêncio deve ter mexido com ela, porque uma manhã acordei com uma mensagem de texto. Clarinda, podemos conversar? Fiquei olhando para aquela tela por um bom tempo, queria acreditar que era um gesto de paz, que talvez, só talvez, ela tivesse refletido, que tivesse percebido o quanto de dano foi causado. Mas eu já estive nesse lugar antes. Todas as nossas conversas terminavam do mesmo jeito, comigo me curvando, pedindo desculpas, absorvendo tudo. Ela sempre saía leve, e eu ficava com o peso. Mesmo assim, respondi, sobre o quê? Ela não respondeu por horas, até que, finalmente, veio, Clarinda, não sei, acho que, tudo. Disse que topava encontrá-la para um café. Quando contei para Fallon, ela soltou um suspiro. Tem certeza? Não admiti, mas eu preciso saber se alguma coisa realmente mudou, ou se é só mais do mesmo. Nos encontramos num café pequeno perto do Parque Manitó. Cheguei cedo, pedi um café preto e esperei. Ela entrou usando óculos escuros mesmo com o céu nublado e pediu um matcha latte. Algumas coisas nunca mudam. Sentou-se à minha frente. Com cuidado, tirou a proteção da xícara e, só então, falou. Eu não achei que o vídeo fosse viralizar. É o que vídeos virais fazem, respondi. Achei que fosse só uma brincadeira, uma provocação leve. Você sempre levou tudo tão a sério. Lá estava, o mesmo roteiro de sempre. Não respondi. Clarinda suspirou e se recostou na cadeira. Não estou aqui para brigar. Então por que está aqui? Não sei. Acho que pensei que talvez a gente pudesse recomeçar. Quase ri. Recomeçar? Tipo desligar e ligar de novo? Como se a nossa história fosse só uma conexão ruim. Não acho que funcione assim, disse, com calma. Ela desviou o olhar para a janela. Ficou traçando a borda da xícara com o dedo. Depois de um tempo, murmurou. Você sempre foi o bonzinho, mesmo quando te tratavam como se você não fosse. Você nunca revidava, só ficava ali, esperando. Eu não estava esperando, falei. Eu estava sobrevivendo. Ela me olhou. Havia algo nos olhos dela. Talvez um lampejo de reconhecimento. Talvez culpa. A mamãe e o papai sempre esperaram que você consertasse tudo. Que mantivesse as coisas normais. Você era cola. Respondi. E agora eu estou cansado. Ficamos em silêncio. Pessoas iam e vinham. O som da máquina de expresso e a música ambiente preenchiam o espaço entre nós. Eu não sou boa nisso, disse ela. Finalmente. Eu sei. Ela soltou uma risada curta, meio amarga. Claro que sabe. Pela primeira vez, eu não senti que devia a ela nenhum conforto. Não estendi a mão. Não suavizei as palavras. Simplesmente deixei que existissem. Eu não tô pedindo que tudo fique perfeito, disse ela. Só não quero que continue assim para sempre. Tomei um gole do meu café. Então me mostra que é diferente. Ela assentiu devagar, como alguém que percebe, enfim, que a prova não era de múltipla escolha, era uma dissertação longa, e ela nem tinha começado a ler. Quando nos levantamos para ir embora, ela hesitou. Quer dar uma volta? Pensei naquilo, em quantas vezes já tínhamos andado juntas quando éramos crianças, lado a lado, ela descrevendo o mundo como se tudo fosse dela e eu apenas acenando, acompanhando. Hoje não respondi. Ela não pareceu surpresa. Certo. E foi isso, pelo menos por aquele dia. Ela voltou para o carro. Eu segui na direção oposta, nem com raiva, nem triste, apenas confiante. Nos meses seguintes, mantive distância, não por mágoa, por amor próprio.
Algo em mim mudou depois daquele encontro. Clarinda, por outro lado, não mudou, não de verdade. Ela apenas perdeu o suficiente para perceber que estava sozinha, e agora queria um atalho para voltar a ser o centro de tudo, aquela em torno da qual todos orbitavam. Mas eu não seria puxada de volta para a gravidade dela. E o mais curioso, quando parei de aparecer para consertar tudo, as rachaduras ficaram impossíveis de ignorar. A mamãe ligava menos, e quando ligava, não era para passar recado da Clarinda, era para saber de mim, de verdade, sem o peso do drama familiar pendurado na ligação. O papai, do jeito quieto dele, começou a aparecer no meu apartamento com sobras de comida, ou me chamando para tomar um café, só nós dois. Foi estranho no começo, mas era sincero. Clarinda, por outro lado, tropeçou, tentou reconstruir sua imagem, mas falhou em silêncio. O que foi dito não ficou em Los Angeles. Aqui, as pessoas lembraram, a notícia se espalhou. E pior para ela, as pessoas começaram a me ver de outra forma. Depois do vídeo, depois de tudo, a imagem da irmã mais nova, tímida e desajeitada, não colava mais. As pessoas me respeitavam, me chamavam para falar em workshops, me pediam conselhos. E aí, como se fosse pura poesia kármica, uma oportunidade caiu no meu colo. Uma das ex-clientes da Clarinda, uma marca de bem-estar que ela abandonou. Quando tudo desandou, entrou em contato comigo através do centro de aconselhamento. Estavam lançando uma iniciativa de saúde mental e queriam alguém autêntico para ajudar no projeto. Tinham visto o vídeo viral, claro, mas foi o meu trabalho com a comunidade que os impressionou. Eles me queriam. Eu não esfreguei isso na cara dela, nem mencionei, mas ela descobriu. É claro que descobriu. Eu estava dando uma palestra num evento de liderança comunitária, auditório lotado. As luzes do palco estavam quentes, mas eu me sentia tranquila, confiante. Compartilhei minha história, pedaços dela. Falei sobre resiliência, sobre ser esquecida, sobre o trabalho lento e difícil de se reconstruir por dentro. As pessoas aplaudiram, algumas se levantaram. Meus pais estavam lá, até Fallon chorou um pouco. Clarinda se sentou perto do fundo, meio escondida pela parede do auditório. Eu não a reconheci de imediato. Sinceramente, nem precisava. A parte mais satisfatória veio depois, quando se formou uma fila de pessoas querendo falar comigo. Não era para perguntar sobre ela, nem para mencionar o vídeo, era para agradecer. Por eu ter compartilhado, por ter sido honesta, por mostrar que tudo bem estabelecer limites até mesmo com a família. Clarinda foi embora antes do evento acabar. Saiu discretamente por uma porta lateral. Uma semana depois, recebi uma mensagem dela. Você mandou bem. Não sabia que as pessoas te viam assim. Fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo. Depois, travei o celular e voltei pro trabalho. Eu não precisava mais da aprovação dela. Agora, eu tinha a minha própria voz, o meu próprio espaço, a minha própria paz. E essa foi a verdadeira vingança. Não o vídeo, nem o constrangimento, mas o fato de eu não precisar mais me encolher para que outra pessoa pudesse brilhar. O fato de eu ter parado de buscar validação de quem nunca soube nem pôde me dar. Os holofotes que ela usava para me cegar, já não importavam mais. Porque eu tinha construído uma vida inteira sob a luz da minha própria criação. Finalmente, eu estava livre.